Olha só, a Apple fez uma coisa que, sinceramente, muita gente achava impossível. Lançou um MacBook por US$ 599. O nome dele é MacBook New, e claro, tá todo mundo falando disso. Então a grande questão é, qual é a pegadinha aqui? Ou será que a gente está vendo uma revolução de verdade? Beleza, mas o que vem nessa caixa por US$ 599? Sabe, quando a gente olha a ficha técnica, a coisa parece boa demais para ser verdade. Vamos dar uma olhada no que a Apple promete no papel. Então, se liga na promessa. Um processador A18 Pro que é o mesmo do futuro iPhone 16 Pro. 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento SSD, tela de 13 polegadas, 2 portas USB-C e um corpo todo em alumínio. Parece um negócio da China, né? Mas, como dizem por aí, tem alguma coisa estranha no ar. Pois é aqui que a ficha começa a cair. Para chegar nesse preço, a Apple teve que cortar custos. E agora, a gente vai descobrir exatamente onde foi que a tesoura comeu solta. Vamos começar pelo armazenamento. 256 GB, certo? Bom, mais ou menos. O que não fica tão óbvio é que só o sistema operacional já abocanha mais de 51 GB. No fim das contas, sobram uns 194 GB para usar de verdade. É o primeiro grande porém dessa história. E a história se repete com a memória RAM. Dos 8 GB prometidos, o sistema, mesmo paradinho, já reserva mais de 3 só para ele. Sobra menos de 5 GB para as outras coisas. E a parte mais chata, essa memória não dá para aumentar. É comprar e ficar com ela para o resto da vida do aparelho. Até a tela, que parece normal, tem seu segredinho. Ela usa um padrão de cores chamado sRGB, que mostra uns 25% menos cores que a tela dos outros MacBooks. Para o dia a dia, talvez ninguém note, mas para quem trabalha com imagem, é um corte bem significativo na qualidade. Ah, e as duas portas USB-C? Parece legal, né? Só que uma delas, na verdade, é USB 2, com uma velocidade de 480 megabits por segundo. Gente, isso é tecnologia do ano 2000. É quase uma peça de museu. Basicamente serve para carregar e conectar um mouse. E nada de Thunderbolt, o que imita bastante a conexão com outros aparelhos. Nem o processador, o famoso A18 Pro, escapou. Apesar do nome ser o mesmo do chip do iPhone, a versão que está aqui no MacBook New é, digamos, uma versão mais econômica. Ela tem um núcleo de processamento gráfico a menos. Parece pouco, mas faz diferença no desempenho visual. E a soma de todos esses cortes leva a gente para um problemão, um negócio chamado estrangulamento térmico. Pensa assim. O processador esquenta tanto, mas tanto, que para não fritar, ele mesmo pisa no freio e reduz a velocidade. E adivinha? É exatamente o que acontece aqui. Para a gente ver o estrago que isso faz na prática, dá uma olhada nesse teste com o jogo Cyberpunk 2077. Quando o jogo começa, o consumo de energia vai lá para cima e a temperatura sobe que nem um foguete. Em míseros 10 segundos, eu disse 10 segundos, a temperatura bate 100 graus Celsius. Aí o sistema puxa o freio de emergência, corta a energia e o desempenho despenca para se proteger. É surreal. E não para por aí. Para completar, o desempenho em jogos é mais fraco que o de um Steam Deck. O trackpad não tem aquela vibraçãozinha tátil que a gente adora. E o teclado, bom, o teclado não tem luz. A essa altura, parece que é o pior negócio do mundo, né? Ok. Depois de listar todos esses problemas de praticamente enterrar o produto, eu vou dizer uma coisa que vai soar como uma completa loucura. Esse laptop, ele é espetacular e ele vai mudar a indústria. Como assim? Calma, que agora a história vai virar de cabeça para baixo. O segredo para entender o MacBook Neo não está na ficha técnica, está na carta na manga da Apple, a otimização total, a integração perfeita entre o hardware e o software. Vamos pensar num laptop com Windows, por exemplo. É como se fossem 3 empresas diferentes tentando fazer uma única coisa funcionar. A Intel faz o cérebro, a Microsoft faz a alma e a HP monta o corpo. Fazer tudo isso funcionar em harmonia é um desafio gigantesco. Agora, a Apple joga um jogo completamente diferente. Ela controla tudo. Ela desenha o chip, ela desenvolve o macOS e ela mesma monta o computador. É esse controle absoluto que permite que o hardware e o software sejam feitos um para o outro, como um casal perfeito. E é aí que a mágica acontece. Então, com essa ideia na cabeça, vamos olhar de novo para aqueles defeitos. Será que eles são mesmo defeitos? Ou será que são detalhes? Escolhas de projeto pensadas para um tipo bem específico de pessoa. Vamos direto ao ponto que mais assusta, os 8 GB de RAM. Em um PC com Windows, isso seria pouco, com certeza.
Mas no macOS, a história é bem diferente. Olha só este teste do dia a dia. Com o navegador Safari, deu para abrir 16 abas, no Chrome 15. Só depois disso é que o sistema precisou usar um truque, pegando um pedacinho do armazenamento para usar como memória extra. E o mais maluco de tudo, mesmo com o sistema fazendo essa manobra, não deu para sentir nenhuma diferença na performance. A navegação continuou super fluida. Tá bom, mas e se a gente pesar a mão? Tipo, editar um vídeo. Renderizar um clipe de 12 minutos em 4K levou quase 16 minutos. Já um MacBook Pro top de linha, que custa 6 vezes mais, faz o mesmo em 4 minutos. Pensa bem, o Neo entrega 1/4 do desempenho por 1/6 do preço. Colocando em perspectiva, o resultado é impressionante. E calma que tem mais coisa boa. A qualidade do acabamento é fantástica, com aquele corpo de alumínio que a gente não vê em notebooks baratos, que são quase sempre de plástico. E agora vem a parte mais surpreendente de todas. Este é o MacBook mais fácil de consertar que a Apple fez em anos. A bateria sai com parafuso, não é colada, várias peças podem ser trocadas. Para a Apple, isso é uma verdadeira revolução. Ok, então vamos juntar as peças. Se ele não é para quem joga pesado, nem para quem edita vídeo profissionalmente, para quem é, afinal, este laptop? O público-alvo aqui é muito claro. É o estudante universitário. É a pessoa que vive 90% do tempo dentro do navegador. É quem precisa de um computador pro básico. E-mail, ver YouTube, fazer trabalhos de escritório. Para essa galera que quer uma máquina que simplesmente funciona, que é bem construída e gostosa de usar, este laptop não é só bom, ele é praticamente perfeito. No fim do dia, o MacBook Neo não é sobre números numa planilha. É uma declaração de princípios da Apple. É ela dizendo para o mundo, para a imensa maioria das pessoas, a experiência de uso, a otimização, vale muito mais do que ter a peça mais potente do mercado no papel. E para a gente terminar, fica um último quebra-cabeça no ar. Como é que a Apple vende esse laptop pelo mesmíssimo preço do iPad Air, que tem um processador M4 que é muito mais poderoso? Bom, esse é um dos segredos que só a Apple sabe e que deixa a gente pensando no que mais eles têm guardado na manga.